Olá! Então agora nós vamos fazer a continuação da atividade 13 que está na página 123. Como vocês são alunos aplicados, obviamente já fizeram a primeira parte, eu dei a corrigida lá, uma conferida na verdade, eu não dei ainda a nota, mas pelo que eu vi tinha 3 alunos que entregaram, né? Mas aí eu vou colocar a correção aqui, você já dá uma olhada também, ver se está certo, né? Então o número de diagonais do pentágono seria o 5, do hexágono 9 e do octógono 20 diagonais, tá? Aí o que ele pediu aí, né, o cara que elaborou o caderno, que nós estamos fazendo, esqueci de falar, nós estamos fazendo o caderno, o Trilhas da Aprendizagem volume 2, né? Ele pediu para que a gente observasse uma relação entre o número de lados e o número de diagonais de cada polígono, né? E pediu para a gente escrever. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um passo a passo, tá? Se vocês não quiserem copiar, não há necessidade de copiar, né? Eu vou fazer o passo a passo para que a gente consiga estabelecer uma relação entre o número de lados e o número de diagonal, que é possível fazer isso, e não precisar desenhar os polígonos, né? As formas geométricas para poder fazer o desenho das diagonais. Através dessas informações a gente já tem base suficiente para descrever um padrão matemático, uma fórmula para poder calcular, tá? Então eu fiz o mais sucinto possível, porque obviamente tem alguns padrões assim de fórmulas e tal, né, a utilização de letras, então tentei montar um passo a passo para só usar a parte de álgebra, vamos dizer assim, que é o cálculo, né, o cálculo das diagonais e tal. Na atividade 4 ele vai pedir para calcular o número de diagonais de 2 polígonos. Obviamente, fazendo o processo, a gente não precisa desenhar, a gente só precisa saber quantos lados tem. Porque se, pelo que ele falou no exercício 3, tem uma relação entre o número de lados e a diagonal, a gente precisa saber quantos lados tem e aí a gente calcula o número de diagonal. Então eu fiz o seguinte, ó, daquele desenho que tem aí na apostila, né, eu fiz um outro para a gente poder observar qual é o padrão, né, matemático estabelecido para isso. Obviamente não precisa desenhar, tá? Eu só estou fazendo isso aqui para a gente poder ver que tem uma relação. Então, para o pentágono, cada vértice que eu pegar, ele está relacionado com outros dois. É isso que a gente precisa observar. Eu peguei um de lá, a gente percebe, mas se a gente pegar da esquerda e da direita, a gente vai perceber que está relacionado com outros dois vértices. Ou seja, eu consigo ligar um vértice para dois. Se eu pegar o hexágono, que tem 6 lados, para cada vértice que eu pegar, ele está relacionado, ou seja, eu consigo fazer uma diagonal com outros três vértices. Não tem mais nenhum possível, no máximo 3. O octógono, se eu pegar um vértice, ele está relacionado com outros 5. Né? Então a gente percebe que tem uma relação. Qual é esta relação? A relação é essa daqui, ó. 5 menos 3, 5 é o número de lados, obviamente, né? Menos 3 dá igual a 2, ou seja, a cada vértice eu tenho 2 ligações possíveis para fazer, que isso nós chamamos de diagonal, igual a gente fez na aula passada, certo? Agora do hexágono. O hexágono é a mesma coisa, ó. São 6 lados, né? Então eu pego 6 menos 3 é igual a 3. Dá o número total de diagonais por vértice, né? Não é o total, é por vértice, tá? O octógono, tá? Então vamos pegar aqui, qual é a relação? São 5, né? Da onde vem esse 5? Vem do 8 menos 3, que é igual a 5. Ou seja, 8 é o número de lados e 5 é o número de diagonais que eu consigo fazer por cada vértice. Então o que a gente percebe? Qual é o padrão matemático? Afinal, essa bagaça aqui é matemática, né? A gente sempre estabelece um padrão, que a gente pega o número de lados e sempre tira 3 para achar esta relação de vértices. Ou seja, quantos vértices estão ligados aí por fugiu a palavra aqui, né? Por diagonal, certo? Então, a
a cada forma geométrica eu consigo fazer. Só por curiosidade, não foi falado aí, né? Mas o triângulo é a única forma geométrica que eu não consigo estabelecer diagonal, né? Se a gente colocar aí nessa fórmula aí, né? Que a gente construiu, analisando matematicamente as formas geométricas que foi dada aí no exercício, a gente fazer 3 menos 3 dá 0, né? Ou seja, não existe nenhum vértice que eu consiga estabelecer uma diagonal. Então tem essa relação. E aí o que nós vamos fazer? Né? Eu coloquei numa forma matemática, assim dizendo, né? Tentando generalizar, porque a gente pode criar uma fórmula para isso aí, tá? Então assim, se eu tivesse uma forma geométrica que tivesse 20 lados, por exemplo, né? Eu não coloquei de 20 lados, peguei as que estavam aí na apostila. Um vértice estaria relacionado com quantos? Com quantos outros vértices? Com 17. Por quê? 20 menos 3 é igual a 17, certo? Então tem essa relação, isso é um padrão matemático para todos. E aí, obviamente, para a gente calcular, a gente vai ter que multiplicar, não é? A gente vai pegar 5 vértices, cada vértice está relacionado com 2, no caso do primeiro, né? 6 vezes os 3 que estão relacionados e 8 vezes os 5 que estão relacionados. Esse é o primeiro passo. Mas aí na apostila eu criei aqui um padrão que ele pediu para o que a gente percebe. Então deveríamos perceber isso, né? Então, ou seja, cada vértice N está ligado a N menos 3 outros vértices. O que significa isso? Que dependendo do número que eu substituir ali, são 10, por exemplo, né? Então faria 10, se eu tenho uma figura com 10 lados, cada vértice estará relacionado com 10 menos 3, 7 vértices. Que é uma forma geral, vamos dizer assim, né? Então a ideia é essa. Se vocês quiserem mexer, colocar de uma outra maneira, não tem problema nenhum. Mas o que a gente percebe é que a gente sempre tem que tirar 3 para as relações de um vértice com outros vértices, tá? Esta é a ideia. Aí o que nós vamos fazer? A partir daqui, a gente vai tentar estabelecer uma relação matemática entre essas informações para não ser necessário fazer o desenho das formas e desenhar todas as diagonais, né? Eu não sei se no último vocês conseguiram fazer, né? Porque no último geralmente a gente perde até a conta, porque são várias linhas, né? Para fazer, então não sei, mas aí dá esse número de diagonal. O que nós vamos perceber aí, né? Pelo número de diagonais. A gente vai ter que multiplicar, vai ter que pegar esse 5 e multiplicar por esse n-3. Por quê? Cada vértice está relacionado com outros dois, não é? Então eu multiplicando eu vou ter uma relação entre isso daí. Então eu montei aqui mais ou menos para a gente ver o que a gente consegue fazer. Ó. Então eu vou pegar 5 e 5 menos 3, ou seja, são 5 vértices que eu tenho no pentágono e ele está relacionado com 5 menos 3 outros vértices. Então eu vou multiplicar os dois, vou fazer bem passo a passo, tá? Se você quiser encurtar os passos, você pode fazer, mas eu vou fazer o passo a passo. Então primeiro eu vou fazer a subtração, 5 menos 3 dá 2, não é isso? Então vai ficar 5 vezes 2, ou seja, 5 vértices está relacionado com outros 2, que tem essa relação sempre menos 3. Cada vértice está relacionado com outros 2. 5 vezes 2 costuma dar 10. Para saber o número diagonal, depois de você fazer esta multiplicação, você divide na metade. Porque se a gente está calculando lá e deu igual a 5, né? Só é possível chegar naquele 5 dividindo na metade, que é igual a 2, porque tem repetições aí, né? Que é igual a 5, né? Então 10 dividido por 2, que é a metade dessas relações, né? Por que a metade? Porque cada vértice eu tenho ida e volta, né? Eu posso fazer uma diagonal AB, BA, né? Posso fazer uma diagonal AC, CA. Então a gente vai sempre dividir na metade, porque vai dar a metade dessas relações aí, tá? Então o cálculo matemático é isso aí. Eu vou fazer dos outros dois, eu creio que vai ficar mais fácil para você compreender para fazer os próximos, né? Que são 2 também, depois a gente vai falar lá. Então vamos lá. Agora eu vou pegar o que? Aqui é 6 lados, né? Então vai ficar 6 e 6 menos 3 por conta das relações que a gente viu, que cada vértice ele se relaciona com outros 3, não é? Então vou fazer 6 que multiplica 6 menos 3, 6 menos 3 já fizemos, eu coloquei aqui de novo, dá igual a 3, né? 6 vezes 3 dá
18, certo? 18 vou dividir na metade porque tem essa relação de ida e volta, né? AB, BA, AC, CA, sabe? Essas coisas que eu falei, comentei no outro. Então, dividido na metade, né? 18 dividido na metade é igual a 9. Então, é um padrão matemático que a gente está estabelecendo, né? Número diagonal, 9. Agora, o octógono, que tem 8 lados, e a gente vai fazer 8, que multiplica 8 menos 3, não é isso? Então vamos lá, então fica 8 que multiplica 8 menos 6. Vou resolver primeiro os parentes, só lembrando porque cada vértice está relacionado com o outro 5, né? Então por isso que deu esse menos 3 aí, né? Então 8 vezes 5 é igual a 40. Para chegar no número diagonal, vou dividir na metade, porque tem essas repetições aí, né? Então dá igual a 20 diagonais. O cálculo não é muito difícil, né? Eu creio que vocês vão conseguir fazer com a maior facilidade do mundo. Então aí tá a construção matemática para esta situação, né? Então a gente precisa saber o número de lados, fazer o número de lados menos 3, multiplicar, porque a gente multiplicando calcula o número de linhas possíveis de fazer, e no final divide na metade, divide por 2, porque sempre vai dar metade das ligações, né? No total a gente vai calcular o número total, que tem ida e volta dessas linhas, né? A diagonal pode ser nos dois sentidos. Dividindo na metade a gente acha o número real diagonal sem repetição, certo? Bom, então, para encerrar a aula de hoje, eu vou deixar esta atividade para vocês fazerem, que é a quantidade de diagonais do heptágono. O hepta é 7, né? Significa 7, está lá polígono de 7 lados, então não coloquei porque já está aí na apostila. E o decágono, que é o número de 10 lados, ou seja, se um time é 7 vezes campeão de um campeonato, a gente fala heptacampeão, e se um time é 10 vezes campeão de um determinado campeonato, a gente fala decacampeão, certo? Só para relacionar com a vida aí, né? Então, nesse caso, no primeiro, o N vai ser igual a 7, ou seja, vai ficar 7 e vai ficar 7 menos 4, né? Perdão, 7 menos 3, já estou falando na resposta aí, né? Multiplica os dois lados e divide por 2, certo? Multiplica as duas informações e divide por 2. E depois nós vamos ter o decágono, que é o N igual a 10, né? Porque esse N é uma generalização. O N significa o número de lados, né? Então vai ficar 10, que multiplica 10 menos 3, resolve o que está dentro do parênteses primeiro, e aí divide na metade, divide por 2, tá? Então, é isso, né, que vocês terão que fazer. Posta lá as atividades, vai ficar mais algumas atividades para fazer semana que vem. Semana que vem é semana de feriado, então provavelmente essa semana vai ser para vocês organizarem aí a vida de vocês, que tem muitos com atividades aí faltando, né? Então aí vocês vão ter um período aí para fazer ou para descansar, né? Então aí vocês que veem como que vocês vão utilizar o tempo de vocês, tá bom? Então é isso, até a próxima aula.